Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o episódio tá diferente, eu tô aqui ladeado por meu sócio, Raoni Coutinho, sócio na nossa empresa de tráfego, a Expresso Tráfego Pago. E a gente tá com uma convidada extremamente especial, uma amiga minha de longa data, uma pessoa assim maravilhosa, cristã, mas que hoje veio aqui para falar sobre a vida profissional dela. A vida profissional de uma médica, pediatra, mãe de gêmeos e que rodou o país aí falando com mães de todos os lugares sobre como cuidar melhor das suas crianças. Seja muito bem-vinda, Camila Rolim. E eu quero passar a palavra para ti, para você falar um pouquinho sobre quem é você. Também quero ouvir Raoni aí rapidamente uma breve apresentação de cada um, para a gente iniciar esse papo que tem tudo para ser muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre um prazer. Eu gosto muito de falar da minha profissão, da minha vida. Então, eu acho que vai ser um tempo muito legal. Já deixa o arroba, porque eu tô com essa mania de deixar pro final e às vezes é bom a pessoa já ir cavucando. Eita, rapaz, como é, gostei, né? Já deixa o arroba aí. Arroba camilarolim.ped, de pediatra. Tem nem como errar. Tem não. Raoni, manda as ordens aí. Muito feliz também de estar aqui. Acho que é o nosso primeiro podcast falando sobre tráfego e nada melhor do que ouvir uma excelente profissional e rodou, como o Felipe disse, né? Rodou o Brasil aí ajudando. E a gente vai entender também como isso ajuda também nessa parte de conteúdo, de tráfego, de resultados, né? Já deixa o arroba também aí, cara. Quem Arroba Raoni Coutinho. Raoni com Y. Raoni com Y, é diferente. Mila, e assim, eu queria começar esse podcast conversando contigo sobre tua história na medicina, né? Tu cursava biologia na Universidade Federal e quando você estava bem perto de concluir o curso, resolveu mudar para medicina. Como é que você encontrou a medicina e como é que foi esse início dessa jornada? Rapaz, eu costumo dizer que minha história com a medicina foi desde que eu nasci. E quando eu nasci, a pediatra que me pegou no parto, minha tia contava essa história. Disse que assim que eu nasci, a pediatra que me pegou no parto disse: é uma galega linda. Quando crescer vai ser uma doutora, vai ser uma pediatra. E aí, então eu cresci ouvindo essa história de que eu ia ser médica e eu cresci sabendo que eu ia ser pediatra, porque a pediatra tinha profetizado sobre mim que eu ia ser pediatra. E aí, no ensino médio, desisti, achei que não ia dar conta, que não ia passar. Comecei a estudar no colégio que era só para medicina, mas comecei a ver aquele povo e dizer: isso aqui não vai dar conta para mim. Entrei em biologia, e aí, mas eu sempre quis ser médica. Dentro da biologia, eu já trabalhava, dava aula particular e estudava. E comecei a estudar meio que ali nas madrugadas, nos intervalos, para o vestibular. Mas teve um ano que eu disse: não, esse ano eu vou estudar, mas eu vou tirar para estudar. E aí, nesse ano que eu resolvi tirar para estudar, para passar, assim, e eu não saí da biologia mesmo assim. Eu segui cursando, mas eu decidi me dedicar mais. Foi o ano que minha mãe adoeceu. Mãe teve câncer de mama neste ano. E aí, eu achei que ia estar perdido e, enfim. Mas o Senhor foi misericordioso comigo. E mesmo naquele ano, naquele vestibular, eu fiz uma nota excelente. Mãe tinha tomado a primeira quimioterapia, estava na casa da minha tia, não podia nem ficar lá em casa. Eu tinha catapora da cabeça aos pés. Eu fui fazer a prova do Enem com catapora. E fiz para o terror nota, daqueles que estavam lá. Todos que não... os concorrentes. Ela deu uma baixa nos concorrentes. Pode até passar, mas todos contaminados. E aí eu, enfim, fiz a prova, passei, entrei na faculdade dos meus sonhos. Na época eu queria muito estudar nas ciências médicas. Entrei como ProUni nas ciências médicas, que foi outro milagre de Deus, por causa do meu ensino médio, que tinha sido, né, com bolsa estudantil. Então, entrei na faculdade, cursei, enfim, foi a realização do sonho. Passei a faculdade inteira achando: não, cara, não é possível que eu vou ser médica. Às vezes eu parava assim na aula e ficava: cara, eu vou ser médica mesmo. Acho que eu só acreditei mesmo no dia da colação de grau. Inclusive, a última aula particular que eu dei de matemática foi no dia da minha colação de grau. De manhã eu dei a última aula e de noite eu colei grau. Aí depois desse dia eu não dei mais aula particular de matemática. mas foi o curso inteiro trabalhando como professora. Massa. E quando você entrou, teve uma particularidade na tua formação ali, porque você começou a trabalhar, né, como médica, mas você passou para residência num lugar atípico, né, que é o norte do país. Não é um movimento muito natural, né, da área ir para lá logo no começo, né? Geralmente você vai depois, né? A remuneração é boa melhor. lá. Mas a situação é a seguinte: meu marido é paraense.
E aí, quando ele ele saiu do Pará e veio fazer ensino médio na Paraíba. E aqui a gente se conheceu, noivamos, casamos. E ele queria voltar para perto da família dele também. Então, assim que eu me formei, a gente voltou para lá. E lá eu decidi fazer residência médica. Então, já sabia que queria ser pediatra. E entrei lá em primeiro lugar. Entrei na residência de pediatria lá em primeiro lugar. Foi outro milagre de Deus, né? Entrei para cursar e eu tenho certeza, assim, eu cheguei lá muito verde. O nível dos meninos de lá é um nível muito bom. Os médicos já saem, assim, recém-formados, muito bons. E eu saí daqui muito verde, muito... Né? A gente aqui treina com muito manequim, tem uma disputa de território, assim, de aula prática muito maior. Lá, a prática é muito maior. Então, eu cheguei lá muito verde, mas aprendi muito e cresci muito lá. Para mim, foi um divisor de águas eu ter ido fazer residência lá. E é interessante que lá durante a residência, você não estava na capital do Pará, né? Você começou em Santarém, depois foi atender em Monte Alegre, né? Que é quase 5 horas, né? De distância. De distância. E você atendia muito população ribeirinha, pessoas que tinham dificuldade de acesso, né? Tanto acesso à informação quanto acesso geográfico mesmo, né? Isso. Lá tudo é muito de rio, né? É muita hidrovia, o acesso é muito por água. Santarém é uma cidade grande. Santarém, onde fiz a residência, é uma cidade grande, é bem estruturada. Mas a cidade de Gabriel é Monte Alegre, é mais pra dentro. A gente pega uma balsa, dá umas 2 horas de balsa, mais 1h30 de estrada, mas a gente fica nesse intervalo aí esperando a balsa, mais 1 hora e tal, esperando a balsa. Então, o tempo todo de viagem dá em torno de 5 horas. Da minha casa, em Santarém, até eu chegar na minha casa em Monte Alegre, é em torno de 5 horas de viagem no total. E aí lá eu comecei a atender e eu me afeiçoei demais da cidade. Eu amo aquele lugar, amo aquelas pessoas. E comecei a ver que realmente tem uma necessidade Tinha de pediatra, só tinha eu e outra colega. Eu ficava de plantão 15 dias, de 24 horas. E ela ficava a outra metade do mês, né? E nesse tempo acabava vindo pessoas com dificuldades, assim, veio de uma região mais distante, eu tinha que pegar uma moto, não tinha uma estrada boa, eu tinha que vir realmente de Rio para ficar. E muitos, às vezes, ficavam na porta da maternidade, esperando o outro dia, ou quando ia distribuir ficha para o atendimento. Aí eu chegava lá e, tem 16 fichas. Mas quando eu via, tinha uma moça que tinha passado a noite na porta da maternidade e eu não podia mandar aquela mulher embora. Ou um bebezinho muito novinho, eu não mandava, nunca mandei. Eu sempre dizia, não, eu atendo. Às vezes eu saía 3 horas da tarde, era pra atender até ali a hora do almoço, mas eu acabava atendendo todo mundo. Eu não mandava ninguém embora, não. Então, eu atendia e aí eu comecei a ver que às vezes eram dúvidas pequenas. Mas que aquela mãe, como toda mãe, né? Zelosa e ficava com muito receio de ficar em casa com aquele bebê ou com aquela dúvida. E eu disse, eu preciso alcançar... eu preciso que a informação chegue nessas mulheres. Eu preciso que essa informação chegue para que elas não precisem ficar desesperadas com essa aqui. Que isso aqui é uma coisa tão pequena. Se ela tivesse esperado um pouquinho mais, tinha resolvido. Ou se ela soubesse o que fazer, e é uma questão natural, né? Eu sou pai e a gente sabe disso que... Principalmente no primeiro filho... Qualquer coisinha você já fica angustiado, querendo levar no médico e tal. E uma coisa interessante que, inclusive, você falava pra gente, olha, às vezes você tá com um problema muito pequeno, aí você vai para um hospital e você acaba adquirindo um problema maior. Porque ali, obviamente, é um ambiente que tá um risco de infecção, de complicações muito superior ao ambiente da sua casa, que é um ambiente muito mais controlado, né? Então, tu percebia essa falta de informação e qual foi o canal que você encontrou para conseguir resolver esse problema? Rapaz, eu lembro que eu cheguei lá, comecei a ver... E tem esse movimento natural da rede social, né? Minha rede social, na época, era muito pequena. Eu acho que eu tinha 2.000 seguidores, 3, no máximo, Era né? mais amigos, Eram os amigos da família, Aí a pessoa posta lá... Com força, 3.000 amigos, viu? Só eu sou uma pessoa muito legal, eu tenho muitos amigos. Hoje em dia. Eu tenho só 3.000 amigos ali na minha rede. E aí, mas enfim, era só... É porque meu pai tem 9 irmãos, então a família é grande. A metade era família. E aí, então, eu tenho esse movimento por aqui, mas eu precisava de ajuda. Eu não sei mexer em nada, não sabia mexer em nada, né? Na questão do celular. E lá, em Monte Alegre, eu achei um rapaz, e aí eu marquei com ele, aí eu lembro demais dessa conversa, a gente marcou numa padaria. Aí, Moisés, eu preciso fazer com que essa informação chegue naquela mulher antes que ela venha passar a noite na porta da maternidade. Mas
E isso começou porque você teve o desejo de ajudar, desejo de sem ajudar. pretensão nenhuma de cursos, Zero. lançamentos, fama, Zero. sucesso. Eu achava que não ia- largar aqueles plantões de 24 horas, Não, quinzenais. eu amava aquele, eu amo isso. Não, então, é interessante ouvir isso porque você carrega o medicina por amor que muita gente prega e poucos vivem, acabam vivendo, né? Eu gosto desse. Por isso que eu tô dizendo, eu gosto dessa cidade. Eu gostava de fazer esse trabalho lá. Eu gosto de fazer isso. Então, meu intuito nunca foi. Eu vou ser uma blogueira famosa da área da saúde. Nunca, não deu nem passar na minha cabeça. Eu disse, não, jamais, não vai ter, não. Eu só quero que a informação chegue naquela mulher. Eu quero ajudar para que ela não chegue aqui com dúvida. Lá tinha uma cultura muito forte, assim. Eu tentei com todas as minhas forças diminuir, mas né, a cultura é muito forte da questão do chá para recém-nascido. Então, muitos bebês chegavam lá tomando chá recém-nascido, que hoje a gente já sabe que não é para dar chá para recém-nascido, que é um risco, né? Cultural. Lá é cultural. Se o menino tá chorando com cólica, dá um chazinho de Entendi, hortelãzinho, dá um entendi. chazinho de não sei o quê. Então, lá é muito cultural. Só que isso traz muito risco. E trazia problema para mim mesma. Porque aquele menino que tomou chá, ele chegava ruim. Ele chegava infectado, fazia infecções abdominais importantes, séptico, internava, passava um custo para o governo, para a prefeitura e para mim, enquanto única médica naquele ambiente. Então, um bebezinho que chegava para mim muito ruim, eu sabia que era dor de cabeça, era para mim mesmo. Então, eu dizia para Moisés assim, Moisés, é por preguiça minha mesmo. Eu tô querendo minimizar meu próprio serviço. Eu quero que antes de chegar o problema... eu quero que ela já compreenda do porquê não pode dar chá. E ela tenha em mãos, porque tu vê uma bisavó, uma avó, a tia, a vizinha, todo mundo deu e tá todo mundo vivo até hoje. Não tá, né? Porque não tá. A quantidade de bebês que A morrem... taxa de mortalidade caiu porque a gente foi entendendo essas coisas, né? Exatamente. A quantidade de menino que morreu, eles não entram nessa conta, né? Nem lembra, mas... Todo mundo aqui tomou e tá vivo, assim, aleluia, glória a Deus. Mas quantos não morreram, né, Exato. pra isso? E, Então, assim, a Mira, minha ideia era essa. Era que diminuir esse problema. Então, a minha ideia nunca foi fazer um blogger, vamos, né? Aí, hoje você conta lá com quase 80 mil. Quase 80 mil seguidores. Nunca mais nem olhei. E como foi esse crescimento? Quanto tempo levou? Como era também o teu processo de produção de conteúdo para o Instagram? Antes de Camila responder isso, eu queria só não deixar passar uma coisa importante. Eu queria pedir para tu comentar novamente, Raoni, que eu acho que foi um comentário muito pertinente sobre essa questão do propósito profissional ao produzir conteúdo. Porque a gente conversava aqui antes de começar a gravar a diferença entre rede social e plataforma de rede social, né? O Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok são plataformas onde a gente exerce ali as nossas conexões sociais. E as pessoas gostam de se conectar com pessoas que não estão sempre com um interesse por baixo, sabe? Com uma coisa que querem ajudar para ajudar e não necessariamente ajudar só para crescer. E você falou muito sobre isso de autenticidade Exato. e propósito. Eu queria que você comentasse o quanto isso faz diferença na produção de É conteúdo. engraçado, porque quando a gente começa a estudar publicidade, a trabalhar nessa área, tem coisas que a gente não... demora a acreditar. E uma delas é a autenticidade. Porque muita gente produz conteúdo, passa, sei lá, 5 anos, 3 anos produzindo conteúdo, troca de pessoas. Esse profissional não é bom, então eu vou contratar outra pessoa. E tenta seguir fórmulas e hacks e mágicas. E o Instagram nunca avança. E tem gente que produz 2, 3 vezes e tem viraliza, e aí cresce, e aí evolui. E as pessoas às vezes não sabem o que é, né? Então muita gente acaba vendendo fórmulas prontas para fazer com que você cresça e não vai servir para você. E uma coisa é justamente a autenticidade, é o propósito. A gente tava conversando aqui, você falou que a sua vocação, de fato, é ajudar pessoas, é essa preocupação. Ninguém é muito forte, mas pouquíssimas pessoas estão dispostas a passar pelo que você passou. Uhum. De enfrentar tudo isso, de barco, de mudar de região. E essa preocupação, de fato, em querer ajudar. Então, automaticamente, isso é transmitido nos vídeos. Porque Sim. isso que você falou de, por exemplo... eu acredito que muitos médicos acabam ficando presos nisso, que querem produzir conteúdo. Me manda o roteiro que eu vou ler. Jamais. Nunca ninguém fez meus roteiros.
E os Esse é o temas ponto chave. Nunca. E os nunca. temas você pegava do Da consultório. vida, exatamente. Exato. Então, Eu sempre tive essa listinha. Eu tenho meu celular, e celular é pra isso mesmo. Então, eu tô aqui atendendo. Eu atendia, pronto, a lei lá, a regra eram 16 pacientes por dia. Então, desses 16, às vezes eu dava uma mesma explicação 6 vezes seguidas. Entrava uma pessoa com aquela dúvida, aí eu explicava. Aí saía, quando entrava, eu explicava. Eu mulher, se eu soubesse, tinha feito uma palestra lá fora. Juro, eram 6 vezes seguidas. E eu dizia, cara, então essa tem sido uma dúvida recorrente. Então, eu vou anotar aqui no meu celular. Então, aí eu ia anotando e, de repente, eu tinha uma lista gigantesca de coisas. Eu disse, se tá se repetindo isso daqui, isso é uma dor do meu povo. Essas pessoas estão com dúvida nisso. Então, se essas 6 que conseguiram chegar aqui com esta mesma dúvida, com crianças nessa mesma idade, quantas outras mães com crianças dessa mesma idade não devem estar com a mesma dúvida? Então, a minha ideia era essa. Então, não fazia sentido esse rapaz montar roteiro pra mim. Não, muito pelo contrário. Eu Perfeito. chegava lá e dizia, eu quero falar sobre Perfeito. isso, sobre isso, sobre isso e sobre isso. você percebe que, sem querer, mas com conhecimento, ela fez uma análise de dados, entendeu qual era a dor recorrente, Do produziu o público-alvo, né? conteúdo. Porque se de 16 pacientes, de 20 pacientes, metade tinha essa dor, muito mais pessoas que não foram Que lá não ainda foram. teriam essa dor. E não só lá, no Brasil inteiro. Então, isso acaba... São conteúdos que nascem já do conhecimento dela. Então, como é que um profissional especialista vai entender a dor melhor do que o médico? Não tem como. Não tem como. E Isso muda. Isso muda até de especialidade para especialidade. Isso muda de região para região. É claro que meu Instagram rompeu a bolha, né? Aham. Quando explodiu... são que 80 mil seguidores orgânicos, né? Orgânicos. Você nunca fez campanha pra Nada. seguidor. Nada. Na minha cabeça, inclusive, eu acho que esse número nunca ia chegar. Porque na minha cabeça, inicialmente, era aquele povo ali. Eu tava falando pra aquele povo. Então, se você pegar meus primeiros vídeos, você vai ver que eu tô direcionando pra aquela população. E, de repente, eu fiz... Ih, rapaz, o negócio aqui tem mais seguidor de tal lugar. E tem seguidor meu espalhado por todo o Brasil. Então, assim, realmente a gente via que era uma dúvida recorrente daquela faixa etária, daquelas mães. Então, assim, não faz sentido uma pessoa de fora que não está vivenciando a rotina de consultório, de ambulatório, querer falar por mim. Porque não vai fluir. E Não tem vai um fluir. ponto interessante, é que a gente também fala muito na área do marketing, que é o como essa autenticidade, ela tende, obviamente, com a pessoa sendo capacitada profissionalmente, ela tende a gerar uma autoridade, né? E essa autoridade, ela naturalmente caminha para uma conversão. Então, esses seguidores orgânicos que foram chegando, que foram vindo seus conteúdos, que foram sentindo segurança em você, essas pessoas foram começando a lhe pedir para fazer consulta por telemedicina, por exemplo. Não, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Curitiba, sou de outros lugares, mas eu quero falar com você. Tem um monte de pediatra lá na cidade dele, mas ele quer falar com você. Porque ele sentiu segurança, né? E se identifica, entendeu? A minha velocidade, eu digo para os meus pacientes que é a minha velocidade. Porque você é chegado... E tem uma frase que eu digo que minha mãe nem gosta que eu fale isso. Eita, mas cuidado. Dá pra cortar, não é? A gente tem uma calça jeans. Porque vai servir para uma pessoa, mas não vai servir para todo. Não é toda calça jeans que dá para todo mundo. Então, somos hoje um produto. Somos hoje um produto que vai servir para uma galera, mas que e tá tudo bem. E tá tudo bem não servir para todo mundo, né? E você sim achar qual é o seu público-alvo e servir para... E a minha velocidade, eu vejo que atinge aquelas mães que quando vão para aquelas outras médicas que são mais calmas, que falam mais devagar, que são todas muito certinhas, que o livro diz que é para dar 3 gotas. Eu digo, não, amor, titia não vai passar 3 gotas, não. Sabe por quê? Porque a gente vai dar essa vitamina um dia e vai passar 5 sem dar. Tá? Então, a gente vai tomar 5 gotas, que é pra... Então, assim, eu vou muito pra vida real, pro mano a mano ali. Cara, eu sou mãe também. Esse negócio dessa vitamina que dá um dia 5 não, eu não posso contar que está fazendo efeito, né? Então, eu chego pras mães e digo assim, fulaninha, você tá dando a vitamina do bebê? Tá dando a vitamina D, por exemplo, que é uma vitamina hoje que entra, é obrigatório, né? Aí, tô dando. Qual é a vitamina que você tá dando? Tô dando X. Você deu hoje? Dei. Quantas gotas você deu?
Aí ela olha assim e faz. Eu falei, mulher, tu não deu. Se tu não sabe quantas gotas tu deu hoje, tu deu essa vitamina, tu não deu. Tu tá roubando. Aí ela, doutora. Eu falei, faz quantos dias que tu tá roubando essa vitamina? Ela, porque eu esqueço. Eu fiz, tudo bem, mas eu preciso saber da verdade. Eu preciso que você me conte. Doutora, não consigo. Então vamos montar uma estratégia de fazer com que a coisa aconteça, que seja real pra sua casa. Então eu não sou muito... vamos fazer aqui porque diz que é... Não. Na vida real é diferente. E eu acho que essa questão de vida real também é uma coisa que se reflete muito, né? Quando a gente comunica nas redes sociais. Eu tô falando das redes sociais porque, por mais que seja um tópico extremamente recorrente, né? Piega, já diria, mas quer queira, quer não, Camila tá falando com 80 mil pessoas cada vez que ela publica lá. Ou, obviamente, não necessariamente sempre 80 mil, mas você tem 80 mil pessoas que deliberadamente se interessam pelo seu conteúdo, né? E você vai estar... A menor fração que você impactar daquilo ali já é muita gente, né? Se você impactar 10%, já são 8 mil pessoas ouvindo o que você tem a dizer. E são pessoas que eu acho que cada vez mais estão buscando não ouvir pessoas que estão fazendo um discurso pensado em viralizar, em performar, mas em que ele vai pegar aquilo ali e vai dizer, peraí, deixa eu fazer isso com o meu menino. Eita, funcionou. Pronto, e aí esse vínculo é um vínculo diferente, né? Que se estabelece. É engraçado porque às vezes você tá passando o Instagram e aí você vê um conteúdo. Aí, ok, legal. Aí passa 3, outra pessoa, o mesmo conteúdo. Um ângulo diferente, ou sotaque diferente, ou a forma diferente. Você continua passando e outras pessoas produzindo aquele mesmo conteúdo. Qual é a possibilidade dele viralizar e dele realmente impactar uma pessoa se você já viu outras 3 pessoas? Eu não sei nem quem foi o criador, mas automaticamente você pode se identificar mais com um do que com o outro. Ele pode ter sido a 4ª pessoa que você viu, mas aquilo ali passou um pouco mais de verdade do que ele tá falando, ou provavelmente foi ele o criador daquilo. Outras pessoas seguiram porque viram o engajamento dele e não tiveram tanto sucesso quanto ele, de fato, né? E tem estratégia no processo, né? Porque eu me lembro também, eu conversando com a Camila uma vez, ela falou, olha, às vezes eu tenho um baita conteúdo para dar, mas aí, na época, o Moisés, que te auxiliava lá, né? Falava, não, legal, mas esse conteúdo tá meio enfadonho. A gente vai ter que botar você pra mexer em alguma coisa, né? E aí você começou a fazer aqueles vídeos em que você tava lá, sei lá, segurando uma fórmula, enchendo um copo de uma mamadeira de leite e tal. Porque não é que essas técnicas não funcionem. São técnicas que são oriundas de estudos psicológicos. Mas é aí que entra. Mas junta as coisas, né? Exato. E aí é você ter uma pessoa no meu back. Era Moisés que fazia isso. Eu não era responsável por isso. Então, cada um tinha no seu quadrado, entendeu? Na sua formação. Cada um na sua formação. Então, assim, eu sentava com ele toda vez que eu ia gravar. Eu tava trabalhando, né? Eu estava no meu plantão, eu estava à disposição para o município naquela coisa. Então, eu terminava todos os meus atendimentos, ficava de sobreaviso. E naquele tempo que eu estava livre, eu dizia, vamos gravar agora. Aí ele dizia, tá, me explica o que é que você quer falar. Aí eu dizia, eu quero falar isso, quero falar isso, quero falar isso, quero falar isso. Então, ele montava esse roteiro, ele montava o elemento que a gente ia usar. Perfeito. E porque aí ele conseguia também ver como uma pessoa não especialista, como um ouvinte, e dizer, eu acho que isso aqui funcionaria dessa forma. Então, esse estudo profissional era ele que fazia. Eu só dizia, ok, tudo bem. Então, eu acatava, né? Eu falava da parte teórica, profissional, científica, mas a parte do Instagram era 100% dele. E essa tua história é interessante, porque Raoni comentou mais cedo, e eu concordo com ele, médico, entre outras profissões, mas a gente tá falando da medicina, né? É muito comum a gente escutar isso pro médico. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Exato. Eu não tenho tempo pra gravar, eu não tenho tempo pra pensar em conteúdo e tal. E fala um pouco sobre essa história do propósito, sabe? Porque tem uma coisa, né? É uma máxima que a gente tem visto muito hoje. Eu tenho 5 prioridades na minha vida. Não, você não tem. Não tem como ter 5 prioridades. O conceito de prioridade não funciona nessa aplicação, né? Prioridade é o que é prioritário, é o que está em primeiro lugar. Então, se a produção de conteúdo, se o propósito de disseminar informação não é uma prioridade para você, é difícil que isso não se reflita no seu conteúdo. E se alguém tenta emular isso através de uma estratégia e tal, dificilmente vai conseguir. Então, eu acho que tem muito médico que quer ter o resultado, mas não quer pagar o preço. É igual a dieta. Você quer ter o corpo legal, mas você não quer abrir mão do doce, você não quer abrir mão daquela sobremesa todo dia, você não quer... E a vida não funciona assim, né? Não é um mar de rosas. Então, não vai ser o cara que vai chegar, vai desenhar uma estratégia ali, ó. Você vai gravar balançando os braços assim e vai funcionar. Porque no fim do dia, a pessoa quer ouvir e aplicar
e ver que funcionou, né? Tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Não adianta eu montar um personagem todo... Me imagina falando toda séria, boneca sentada, não sei o quê. Não sou eu. Porque quando chega no consultório, e eu gravava realmente para os meninos que estavam lá me gravando, como se eles fossem as mães, como se eles fossem os pais. E eu explicando para eles. Então, eu não tinha script. Não tinha script. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas percebem. Sim, Quando é notório, né? autêntico, a pessoa percebe. Mesmo ela sem lhe conhecer. Se você gravar sério, elas não vão acreditar que é você daquele jeito. Isso é incrível. Por mais É uma que a gente característica diga... natural, humana, né? Você consegue perceber quando a outra pessoa tá emulando alguma coisa, na maioria das vezes, né? Sim. É claro Então, que assim, um ator consegue fazer isso com maestria, mas não somos atores, não somos né? atores, sou médica. Então, assim, a minha ideia era realmente transmitir o sentimento de dentro de um consultório pra mãe. E se você pega aí 3, 4 pacientes meus que foram no consultório comigo, eu falo nessa velocidade. Eu falo assim, eu falo alto, eu ando descalça no consultório, enfim, eu raramente uso jaleco em consultório, não tô fazendo procedimento, né? Eu não preciso daquele EPI, às vezes eu uso uma coisinha mais colorida, tá? Pra criança não ter medo. Então, no Instagram, não adianta também eu fingir, Exato. entendeu? Não adianta fingir, eu sou esta, aqui dentro do consultório e fora. E no Instagram e nas redes sociais, eu sou a mesma. a mesma. E isso conta muito para o tráfego. A gente sempre fala, se um produto ou um serviço é ruim, tráfego, ele vai alcançar mais pessoas e mais pessoas vão saber que o seu produto ou serviço é ruim. Se você é bom, mais pessoas vão saber que é bom. É um canal, né? E é sobre essa questão de propósito, de autenticidade, não é para a pessoa, o profissional ficar, meu propósito é isso. As pessoas, quando verem os vídeos, vão saber que aquilo ali... Vai saber que aquilo ali é seu propósito. Tem que estar por trás, né? O propósito É a é o que essência. impulsiona, é a essência. É a essência. Não tem como mudar. E um dos maiores desafios que a gente enfrenta é justamente isso. Com as mudanças constantes das plataformas. Elas priorizam mais o que é visto, né? Você vê que o Instagram, ele mudou o formato para ser mais parecido com o TikTok, porque o conteúdo mais consumido é vídeo. Então, isso tem viralizado, legendas e etc. E um dos maiores desafios dos médicos eu não tenho tempo. Eu quero tudo pronto, porque assim que eu parar, eu vou gravar tudo. Mas vai gravar o quê? Eu sou formado em comunicação, formado em tecnologia, eu tenho um pós e projetos, mas eu não sou médico. De onde eu vou ter essa ideia, Não, né? eu posso muito bem pegar um IA, um Claude da vida, um ChatGPT, ele vai me mandar roteiros absurdamente perfeitos, estruturados. Aqui é o hook, os 3 primeiros segundos você fala isso. Mas é o médico que vai gravar, é uma pessoa. Aquilo ali não pode não servir para absolutamente nada. Porque se não impacta ninguém, se você não sabe pra quem você tá falando, então não vai chegar pra ninguém, entendeu? Você vai chegar em quem? Você tá querendo realmente falar pra quem? E eu sei exatamente pra quem eu quero falar. Eu sei exatamente qual é a mãe que eu quero atingir, sabe? É aquela mãe de primeira viagem que estava perdida. É tanto que a ideia do e-book inicial era assim. Eu conversando com o Moisés, eu disse, Moisés, os vídeos estão chegando, massa. Mas eu fui mãe um dia desse, né? Meus meninos agora estão com 3 anos, mas anteontem eles nasceram. Eu não conseguia, muitas vezes, acompanhar os vídeos do Instagram. Porque é fone, eu tenho que botar um fone pra ouvir, ou então o menino tá dormindo, tu vai ficar vendo. Então eu preciso de algo que eu pegue pra ler. Que seja uma leitura rápida, que ela consiga clicar. Tipo assim, eu tô com dúvida nesse cuidado do coto umbilical aqui, digamos. E aí ela clica lá e ele vai direto pra página do coto umbilical. Então ela vai ler só sobre aquilo, ela não vai ler 40 páginas de uma vez. Aí ela vai olhar ali o índice e vai dizer, deixa eu ver isso aqui sobre banho do bebê. Aí clica lá e ele vai Faz direto. uma enciclopédia, né? Isso, rápida, divertida, com coisas práticas, mas que seja... Então, assim, já foi outra estratégia que a gente lançou mão, pensando naquelas minhas mães que estavam precisando tirar suas dúvidas, ou às vezes, de repente, ficou milhares de vídeos, e às vezes a mãe pergunta assim, doutora, aquele vídeo que a senhora fala do umbigo tá onde? E o Instagram não é fácil de achar, ele não foi desenhado não pra foi pra isso, né?
Aí eu fico, ai, cara, eu sei exatamente qual vídeo que ela quer, sabe? Ele, doutora, porque eu vi aquele vídeo que a senhora fala daquilo. Onde é que tá aquele vídeo? Ela veio no direct me pedir, aí eu passo 2 horas baixando lá, tá aqui. E aí eu disse, Moisés, vamos fazer alguma coisa, um e-book, pra que seja realmente Fique fácil. Pra ela clicar e chegar na informação. E tem um ponto do que vocês dois estão falando que eu acho relevante também. E é uma coisa que a gente tem discutido muito com os nossos clientes, até pensando em médio e longo prazo, não só em curto prazo. É o processo de entender quem nós somos enquanto profissional para que a gente não fique refém de plataforma. Então, por exemplo, hoje você é doutora Camila, que tem 80 mil seguidores no Instagram. Amanhã, a gente sabe como o Instagram funciona a revelia, ele derruba teu perfil, ou o Instagram cai em desuso como o Facebook, que ninguém nunca imaginou que ia cair, caiu. Porque, no fim, todos esses espaços são canais para mostrar quem você é. Então, se você não toma cuidado com quem você é enquanto profissional, é como o Raoni falou, você só vai mostrar isso em mais canais e para mais gente. Mas existe um cuidado na sua carreira, no seu propósito, o que é que você quer para aquele público que você está falando. Como é que eu agrego na vida dessa pessoa, né? Por que eu torno o meu conteúdo relevante para que essa pessoa queira me ouvir tal qual aconteceria se ela fosse minha vizinha e a gente se encontrasse no elevador e ela ia tocar no meu ombro e falar, bom dia, doutora, tem uma dica boa aí pro meu filho hoje? Então, a ideia é começar não a olhar para essas plataformas como um fim, mas como um meio. Porque aí não importa para onde a tecnologia vai, se tem IA, se não tem IA, a IA pode fazer a melhor consulta do mundo, mas Camila sabe que o paciente que escutou ela, recebeu o abraço dela, viu o sorriso dela, escutou na velocidade que ela fala, não vai pro ChatGPT. Não é esse o objetivo, porque existe mais do que só informação. Sim. E a gente fala isso, mas não é descartando o papel. É como você falou logo no começo, cada um no seu quadrado. Né? O médico cumpre a função. Eu posso até dizer que ela é médica e analista de dados. Porque você grava os vídeos, você sabe por que está gravando, né? Com base em dados, no que você recebe no consultório, nos atendimentos. E você sabe também quanto aquele vídeo impactou. Porque assim, você publica, vê quais foram os vídeos que deram certo. Isso aqui viralizou mais, isso aqui... Será que tem mais pessoas? Ou eu posso explorar mais o que desse conteúdo? Será que eu deixei... Porque tem gente que grava vídeos querendo falar tudo num único vídeo. Não funciona. Não. São coisas específicas. Eu acho que cada vez mais a gente tá ganhando uma velocidade na rede social. Principalmente agora no negócio de ouvir no FF, né? 2 vezes. O povo tá ouvindo cada vez mais rápido. O povo tá querendo um conteúdo cada vez mais rápido. E aí é entretenimento também. A pessoa quer ver um videozinho legal e tal. E na internet tem muita coisa. Mas é claro que você não vai conseguir abordar tudo que eu quero ali. Então, a estratégia, ela foi mudando à medida que a coisa foi acontecendo. E não cabe ao médico necessariamente acompanhar isso. Não, né? exato. Tem várias outras coisas para acompanhar. Foi por isso que eu toquei nesse assunto. Porque, por exemplo, cada um vai ter uma particularidade. Tem gente que realmente não vai ter tempo, não tem muita disposição para estar acompanhando. É aí que entra um profissional e diz assim, esse vídeo com esse conteúdo está gerando isso. A gente chama de insights de criativos, né? De conteúdo. Porque o senhor não grava, porque você não grava mais conteúdos, mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Mais detalhes, a gente percebeu que isso... E aí faz a gravação, publica e vai acompanhando para ver se dá certo. Você não, você já tem essa predisposição a acompanhar, a saber, a explorar, porque é o seu dia a dia ali, né? Esse feedback me vem no consultório. O profissional faz essa análise de dados de... esse aqui teve 1 milhão de views. Esse aqui subiu muito rápido. Esse aqui viralizou. Esse aqui tem 3 plágios, igualzinho desse aqui. Mas no consultório reverbera para mim de forma diferente. E aí é essa informação que retorna para mim de consultório que eu levo em consideração. Porque aí esse que volta para mim de consultório que eu digo, opa, ainda ficou dúvida aqui. Aí eu digo, eu quero gravar isso aqui de novo. Eu quero falar isso aqui de forma diferente. Entendeu? Então, são linhas diferentes. Porque se você atende consultório e se você quer seguir na linha de consultório, você vai ver que não uma adrenalina toda... Urgência Urgência, toda vez que você chega lá, tem um negócio diferente. Mas o consultório, ele se repete muito. Né? Então, é um paciente que sai, que chega, vem outro com a mesma coisa e vem outro com a mesma coisa. Então, assim, se você não souber avaliar aquilo ali, de forma que você queira realmente contribuir, de forma que você queira contribuir. Quantos vídeos eu não gravei
dizendo pra mãe assim, eu vou gravar esse aqui, mas tu bota no grupo da família. Esse aqui tu pega e bota, joga lá, no grupo da família. Porque o povo da galera tá precisando ouvir isso aqui lá. Pra ver se vai também criando uma consciência de que não se faz mais assim. E quebrando o chá, né? Exatamente. Pronto, uma outra que aqui em João Pessoa eu percebi muito. E você vai mudando de lugar do Brasil, você vai vendo que cada lugar tem a sua, né, particularidade. Aqui, por exemplo, o povo bota muito bebê pra dormir de lado. E foi um dos vídeos meus que mais viralizou, foi esse de botar o menino pra dormir de barriguinha pra cima. Aí eu chego na maternidade pra passar a visita, né, do pós-parto, aí tem lá, sei lá, 40 crianças, a gente se divide, não sei o que e tal. Eu chego lá, tá todos os bebês dormindo de ladinho, tudo empacotadinho. Aí eu olho pra mãe e digo assim, você nasceu em que ano, meu anjo? Deixa eu te saber aqui, que ano você nasceu? Aí ela faz, doutora, eu sou de 2007. Fiz, meu amor, essa recomendação de dormir menino de lado mudou em 92. Quando você nasceu, já era pra você dormir de barriga pra cima. Ou seja, vem perpetuando uma coisa que ela não sabe nem por quê. Então, assim, aí tem esse vídeo falando disso. Esse foi um vídeo que viralizou bastante, deu muita polêmica. E tem pelo menos mais uns 3 plágios dele usando exatamente as mesmas seringas que eu usava. Cara, eu peguei aquela seringa porque eu tava gravando no hospital, só tinha aquela seringa. Se eu tivesse um canudo de milkshake, eu tinha feito um canudo de milkshake, entendeu? Mas não tinha, porque eu tava gravando no hospital. Então, eu tinha 2 seringas, era o que eu... E a ideia desse vídeo foi no meio de uma gravação. Eu tirava uma tarde pra gravar, e aí eu vinha, de repente eu lembrava, cara, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Então, eu disse, Moisés, eu preciso falar sobre isso. Que eu me lembrei aqui de uma situação que o filho do amigo meu se engasgou com um pedaço de amendoim. Eu preciso falar sobre isso. Cara, tá, e agora? E às vezes o insight vinha na hora da gravação mesmo. E por incrível que pareça, esses que davam o insight assim na hora eram os que mais dava bom, sabe? Era um negócio impressionante. Tem um paradoxo na tua fala que eu acho legal e que eu quero deixar registrado aqui pra gente abordar para os médicos que estão escutando a gente. É o paradoxo de quem faz consultório. Eu conheço alguns médicos e alguns pensam o seguinte, pra que eu vou dar essa informação lá no Instagram? Porque aí a pessoa vai deixar de passar a consulta comigo e eu vou perder essa consulta, porque o cara já vai saber. Não, mas você concorda que é uma tendência? Mas pensam muito. E é um paradoxo, porque no fim das contas é a história de onde vem a autoridade. É aquela mãe que escutou a sua dica, implementou e aquilo foi benefício, bênção ali para a criação dela, ela vai ter um laço com você que vai muito além da rede social. E que, sim, pode ser que ela não vá naquela consulta tirar aquela dúvida porque ela já tirou. Mas pode ter certeza que a próxima dúvida que ela não souber, ela vai preferir ouvir de você, porque aquela que você deu funcionou, né? Eu tenho um vídeo que ele não tem... Eu gravei. É aquela coisa do... Por que você tá fazendo, né? Eu nunca pensei nessa coisa de... eu vou crescer e vou viralizar e vou... Não, nunca pensei nisso. Eu tenho um vídeo que ele fala o protocolo inteiro das diarreias. Vídeo pequeno, gravado no consultório, com uma luz e um microfone horroroso. Mas tá lá. Essa semana eu já peguei, cacei esse vídeo, já enviei para pelo menos umas 4 pacientes, assim. Dizer, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Ele é um vídeo mais longo, ele não é editado, ele não é nada. Ele tem só a informação completa. Mas a paciente, ela quer aquela informação ali pra tirar aquela dúvida, pra ela dormir em paz hoje. Mas ela quer ouvir de você amanhã. Porque ela não quer só ouvir a informação, ela quer que você examine o paciente. Ela confia em você. Então, o fato de se amarrar com a informação é a pior burrice que tem. Porque eu não tô... O que é que eu vou ganhar me amarrando com isso aqui? Eu não me amarro, não. Existe um juramento que vocês fazem, né? Desse cuidado. Guardando as devidas proporções, é como se um médico visse alguém se engasgando. Leva no meu consultório. Que eu não vou salvar. Leva lá que eu vou desengasgar ele lá no consultório. Tem uma pomadinha que o povo usa muito. Pomada com óxido de zinco e nistatina. Nistatina é uma medicação, é um antifúngico, né? E aí o povo usa como se fosse pomada contra assaduras de uso rotineiro. E vende naqueles negócios assim da farmácia que tu entra, pega um e leva lá, ninguém... É um medicamento aquilo ali. Aí eu bato muito na tecla, gente, não usa essa aqui não, usa essa aqui do lado, é mesmo preço, mesma coisa. Só que essa aqui não tem remédio. Não tem. Então, assim, a informação que você vai passando, o que é que eu ganho com o fato? Eu ganho no bem-estar daquela criança, daquela família, no uso correto de uma medicação. Então, assim, eu não me amarro com informação. Eu dou aquela informação, a mãe se sente segura com aquilo ali. Às vezes ela quer ouvir de mim presencialmente.
Ela quer tirar outras dúvidas depois, ela quer... Então, assim, eu não me amarro com informação, não vou ficar, eu vou proteger isso aqui, não, porque ela vai ter que vir comigo. Não, ela vai com quem ela quiser. Exato. Mas a segurança da informação correta, de ser bem fundamentada, de ser na vida real. Mas bate na coisa da identidade, de você... Da confiança, da mãe confiar em você. E eu tenho plena convicção que eu não vou conseguir atender... Todas as mães do estado. Todas as mães, exatamente. O meu público por completo. Eu não vou conseguir atender. Faço muita consulta online até hoje. Eu faço na plataforma, tem a plataforma, tem um prontuário eletrônico, tudo direitinho. Faço muita consulta online. Tem um paciente de fora do Brasil que uma amiga que falou e tal. Então, eu sigo fazendo as consultas online, que às vezes o pessoal cai lá e diz, não, mas eu quero essa menina aqui, eu quero entender. Então, assim, é muito legal, muito gratificante ver que chega, né? Sim. E tem um ponto que eu acho legal, que a gente também estava conversando de bastidor aqui antes de começar a gravar, que alguns médicos te procuram para entender como é que você conseguiu construir tudo isso, né? Viu você ali começando sem nada, viu você estourando. Diz, rapaz, como é que pode? A menina tá estudando aqui comigo, ou né? Eu conheço daqui da residência e agora tá desse tamanho e tal. E eu acredito que muitos chegam em você querendo entender como ficar desse tamanho, querendo entender como aumentar esse volume de teleconsulta, de aproveitar um plantão, como você falou. Eu tô de sobreaviso aqui, mas eu consigo fazer uma telemedicina e etc. E muitos não entendem o processo, né? Porque também não é simples. Existe uma metodologia que você foi desenvolvendo na medida que você foi testando. Isso funciona ou não, né? Você podia compartilhar um pouquinho disso? Eu meio que estruturei, assim, em alguns pilares, né? Para que fique fácil de o outro reproduzir. Para que os colegas reproduzam. Então, a gente acaba conversando muito em plantão, dizendo, cara, você tem que fazer assim. Eles ficam, meu Deus, eu não sabia que podia ir dessa forma. Tem a coisa da autenticidade também. Eu digo para as mães, eu tô treinando agora uma pessoa que vai assumir meus pacientes, que vai ficar com você. Não vai ser igual a mim, jamais. Não vai ser igual a mim, mas eu tô treinando para que... Isso não quer dizer que é melhor nem pior, né? Só não é igual. Mas que vai... eu quero que siga essa mesma metodologia, porque seguindo a metodologia vai chegar onde eu cheguei. Então, tem a questão da autenticidade. Tem o pilar de saber o que você está fazendo, estruturar judicialmente, legalmente o que está fazendo. Não dá pra fazer... Não é abrir uma videochamada no WhatsApp, né? Definitivamente não é. Não é simplesmente responder um WhatsApp. Ah, doutora, meu filho tá, sei lá, com febre aqui, o que é que eu faço? É claro que nós, enquanto pediatras principalmente, né, mais médicos, recebem muito esse tipo de informação. Fica chato eu só dizer, vá lá no meu consultório. É muito chato, às vezes é uma coisa tão pequena, é pequena para mim. Hoje, depois de estudar mais de 10 anos, para saber que isso é pequeno hoje, mas para ela não é pequeno. Isso tem um custo também, tem um valor. Não é que para mim é fácil, que não tem valor nenhum. Não, é meu trabalho, isso. Eu preciso ser remunerada por isso também. E você responde frente ao CRM e tudo isso, Exato. né? Preciso que a coisa seja feita. Isso, eu preciso que seja estruturada. Então, geralmente, eu pego essas dúvidas e reencaminho para uma consulta online. Todos os meus pacientes têm acesso a mim. Todos os meus pacientes têm acesso a mim. Porque eu sei que numa dúvida, num desespero, às vezes ela só quer saber assim, é para eu ir para emergência ou não é? O que é que eu faço com isso aqui agora? Eu digo, não, vá na urgência. Não, você quer fazer uma consulta online agora? Você está disponível? Eu estou disponível agora. Então, eu estou disponível às 17 horas hoje. Você consegue uma consulta online às 17 horas? Consigo, doutora Joia. Eu não queria ir na urgência. Ou, não, eu acho que dá pra gente segurar em casa até esse horário. Ou, eventualmente, eu digo, eu vou estar no consultório amanhã. Se você quiser ir amanhã, eu consigo fazer um encaixe para você. Então, tem que ter a estrutura legal, né? De fazer com que a coisa aconteça. A disponibilidade de fazer com que a coisa aconteça. E também o marketing ali envolvido, que é o fundamental. Porque você ter toda a estrutura, mas não ter público prático, como é que essa pessoa vai saber que você sabe fazer isso? Esse ponto que você tocou é muito importante, porque você falou, eu estudei, né, todo esse tempo, e também precisa ser pago, né? E às vezes as pessoas acham que é algo simples. Ah, só toma esse medicamento. Na nossa profissão a gente passa muito por isso, é só apertar um botão. E você acha que aquilo ali... Você não vê o todo, né? Você não vê o todo. Você não vê a complexidade, os bastidores por trás do que precisa ser feito pra só apertar o botão. Só apertar o botão, só dar 3 gotinhas. Gotinhas de quê? Por quê? Que medicamento? E tem um ponto importante nisso que tu tá falando, Raoni, porque primeiro existe essa ideia, né, de que
Por ser uma profissão tão intrínseca relacionada à vida, as pessoas acham que você deveria fazer tudo de graça. Primeiro ponto, o médico precisa se sustentar. Mas existe um segundo ponto, uma vez a gente estava conversando, né, Camila, de que é o seguinte... Ah, não, ela era só uma informação e ela quer fazer uma consulta online para ganhar dinheiro. Mas não é só isso. É porque se você dá aquela informação no WhatsApp e a pessoa aplica de uma forma errada ou diferente e acontece uma coisa, você vai responder por aquilo ali. Quando você tem uma consulta e dá algum problema porque o paciente aplicou errado, entendeu errado, você tem uma consulta ali para o médico se defender, de falar, não foi essa a orientação que eu dei, olha aqui, tá aqui, foi feito conforme o CRM manda. Então, justamente por ser algo relacionado à vida, não pode ser tratado de qualquer forma. Então, não se trata só de gerar dinheiro ou não. Como Camila falou, existem cenários de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade e tal, que você fala assim, ó, faz a consulta, tá aqui, eu vou lhe cobrar 10% do valor da minha consulta, mas eu preciso que essa consulta seja feita porque eu preciso desse protocolo, eu preciso desse prontuário online, né, Camila? Eu tenho pacientes que eu não cobro. Eu já disse até a Felipe uma vez. Eu tenho pacientes que eu não cobro. E tá tudo bem. Eu não preciso cobrar toda vez. Entendeu? Eu tenho paciente que eu não cobro. Ah, porque, enfim, eu tenho uma situação financeira mais difícil, tal, mas ele tem um prontuário. Ele tem um prontuário, eu abro o prontuário, tem os dados registrados, tem tudo certinho, conforme manda a lei. Seu fulano, olha, tá aqui a consulta, a receita tá aqui em PDF, toda bonitinha, carimbada, assinada digitalmente, tudo certinho, mas a consulta existe. Porque se precisar de qualquer coisa, eu tenho como me respaldar. E ele tá seguro também de que a informação tá válida, é válida, né? Hoje em dia, com essa coisa da consulta online, da telemedicina, a tendência é afrouxar, mas aí o risco é muito grande. E tem um ponto importante nisso, Camila, do ponto de vista de marketing, que a consulta existe, muito provavelmente dentro do processo aparece o valor da consulta e por mais que o paciente não pague, ele está ciente de que havia um custo ali. Que a Camila abriu mão daquele custo, mas ele entende, olha, eu acabei de receber X aqui de presente de doutora Camila. Porque, quer queira, quer não, aquela consulta não gerou um valor monetário, mas ela gera um valor naquele paciente de entender, olha, isso aqui tinha esse custo pelo valor, conhecimento que a doutora Camila tem e está me oferecendo aqui. Que é diferente de fazer de todo jeito. Que é um favorzinho, que sabe, que minimiza o valor do que você está fazendo, né? É outro pensamento que muitos colegas têm, são os extremos, né? Medicina é só por amor. Cara, eu amo o que eu faço. Se eu não fizesse isso, eu não sei o que é que eu faria. Porque eu realmente me traz muita satisfação ser pediatra, né? Ser médica pediatra. Pra mim, é uma realização realmente profissional. E comprar remédio do próprio bolso, né? Como eu sei que já aconteceu. Eu tenho até hoje um valor reservado de toda a minha renda mensal. Eu tenho um combinado com meu marido que X% de toda a renda, ele não me pergunta para o que é para os meus pacientes. Então, desse valor, eu tiro uma consulta, que eu faço gratuitamente. Eu compro a medicação e dou o tratamento completo na farmácia. Então, desse valor, desse X do meu salário, é para reverter para dentro do meu paciente. Não entra em questão religiosa, nada disso. Isso é realmente porque eu acabava gastando demais. Então, eu consegui... Chegamos no valor... Na verdade, foi um mecanismo para não gastar demais. Isso, foi, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa de abençoar, de querer... Quantas vezes eu não fui abençoada também? Quantas vezes a minha família não foi abençoada também? Então, eu vejo muito isso, né? Eu também não tenho problema em cobrar. Eu não sofro por cobrar pelo meu serviço. Eu não sofro. Perfeito. Eu não tenho problema em cobrar. Então, se eu estou lhe oferecendo gratuitamente um serviço, pode ter certeza que eu não sofro um minuto em cobrar pelo meu valor. E aí eu digo para meus colegas médicos também, eu digo, você tem uma Mercedes, você tem um BMW, não, mas é errado quem tem? Não. Então tá tudo bem. Vai ter gente que vai ter condição de ter uma Mercedes, um BMW, e vai ter gente que não vai ter. E é errado andar de Celta? Não é. Então tem público para todo mundo. Então hoje, a minha consulta vale X. Então, vai ter um público que realmente vai conseguir pagar por aquilo ali. E tá tudo bem. Porque eu escolhi aquele nicho, eu escolhi aquele público, eu escolhi atender aquela população. É errado não, tem que cobrar menos por causa disso. Não, tem um pessoal que vai atender aqui. E vai ter gente que vai cobrar mais.
Né? Então, assim, tem público para tudo. Não é errado você cobrar pelo trabalho que você faz. Não é errado, não é imoral, não é Perfeito. pecado. Né? Perfeito. E pegando o gancho disso que você falou, é interessante saber que você já tem um público definido. O problema que acontece muitas vezes é todo mundo. Não, todo mundo não é um público. Ninguém alcança todo mundo, ninguém fala para todo mundo. Você pode, de fato, alcançar todo mundo, mas naturalmente um Vai grupo selecionar, específico vai engajar, vai demonstrar mais interesse. Na área médica, a gente vê, na área da saúde, a gente vê que o público que predomina, onde geralmente predomina, por exemplo, o urologista. O público é feminino. Porque é a mulher quem leva. Se eu for falar só para homens, dificilmente vai. Porque tem todo aquele preconceito. Você pode até informar, mas para conversão mas para conversão funcionar. de fato. Então é muito interessante os médicos saberem, entenderem quem é de fato o público, né? Porque às vezes essa informação ele não tem, porque no consultório quem chega é o homem. Uhum. Mas, na verdade, quem marcou foi a mulher. Então, a campanha, o tráfego, né? É muito voltado e muito direcionado para isso. Então, cabe também essa análise do profissional entender, de fato, quem é o público, né? Para quem ele vai falar. E como tu tá falando, também o próprio conhecimento da ferramenta. Quer queira, quer não, é um canal com muitas particularidades, né? Exato. Que tá sempre em constante movimento. Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento, né? O lançamento que você fez do seu livro foi um lançamento orgânico, né? Foi lançamento orgânico. Mas há muita diferença entre fazer um lançamento orgânico e fazer um lançamento com tráfego pago, por exemplo. Então, você consegue ser mais assertivo porque você não fica à mercê da distribuição da plataforma que, às vezes, pode distribuir para muita gente interessada, mas que não tem poder aquisitivo para comprar, ou para muita gente que pode estar interessada, mas não tem perfil de comprar coisas digitais. Você podia compartilhar um pouquinho de como foi esse processo para você? A gente começou pensando no e-book, como eu falei. Na ideia inicial sempre foi abençoar, sempre foi chegar naquela pessoa que não tinha acesso. E aí veio a questão do eu preciso de alguma coisa que alcance mais, de forma mais completa. Foi o que eu percebi também. Na época que os meninos nasceram, os meninos tinham dificuldade extrema de sono. Eu vou fazer um adendo aqui que eu acho que é válido. Os meninos tinham dificuldade extrema de sono. Com 4 meses... E eram 2, né? E eram 2. São gêmeos. Quem é pai sabe que existe uma particularidade ali dos 4 meses. Cara, eu me arrepio só de lembrar. Que os tal dos 4 meses do bebê... Tem um tal do negócio de salto de desenvolvimento, que tem uma justificativa científica excelente, mas na vida real a gente Rapaz, sente. eu não acreditava até viver. Até viver, isso. Quando vive, você diz assim, isso é a coisa mais certa da ciência. Exato, é isso aqui. Pronto, o tal dos 4 meses. Com 4 meses, estava eu lá no interior do Pará, com gêmeos, morando na casa da minha sogra, dentro da casa da minha sogra, porque eu estava precisando de ajuda. Fui para dentro da casa da minha sogra. Meu marido é chamado para fazer o curso de formação no Amazonas. E eu disse, vá, pode ir. Vá que eu dou conta. Que eu me garanto. Claro que eu dou conta. Aquele símbolo de supermulher aqui no peito. Cara, iludidíssima. Eu disse, pode ir que eu dou conta. Claro que eu dou conta. Trabalhar e ser mãe e amamentar 2 meninos e trabalhar e atender toda a população e vou dar conta, pode ir, vá. Claro que pensando muito no sonho dele, na realização dele, eu digo, vai embora. E aí ele foi, os meninos com 4 meses. Cara, eu não consigo... Onde é que eu tava com essa cabeça? Porque os meninos não dormiam. Um emendava no outro, colocava os meninos pra dormir, eu chorava. Eu andava com a mão na cabeça, assim. Eu dizia, ele não vai dormir. E aí eu disse, vamos atrás dos cursos de sono online. A internet tem de todos os sabores. Tem desde mães, que também tem só a experiência de mãe. Então, assim, o filho dela funcionou e ela quer vender para todos. E tem aquela médica que fala não sei o quê. E eu comecei a estudar desesperadamente, que eu precisava aprender alguma coisa para botar meus meninos para dormir. Pelo amor de Deus, essas crianças têm que dormir. Não era a médica que estava procurando, não, claro né? que não era a mãe, desgovernada, que eu... É claro que as mães já chegavam para mim. Doutora, me ensine aqui. Na teoria eu sabia, mais ou menos, mas na vida real é completamente diferente. Então eu comecei a estudar para ver o que é que eu ia fazer para colocar 2 meninos para dormir ao mesmo tempo, porque não adiantava nada dormir um e o outro ficar acordado. Basta um choro e... Então, eu comecei a estudar e tal, e comecei a ler, e os valores altíssimos. Tinha curso de 5 mil reais, tinha curso de 6 mil reais. E de que horas eu ia fazer esse curso, Raoni, em nome de Jesus? Não, e aí é interessante porque é uma dor muito forte e pelo desespero, às vezes as pessoas acabam pagando. Porque eu quero pagar pra me livrar disso aqui, E eu pra resolver. Eu gastei milhares de reais, porque eu não fiz um não, eu fiz uns 4.
Eu fiz os 4, mas eu usava a justificativa assim, vai ser pra mim, mas eu vou ajudar as outras mães também. Gabriel não pode nem sonhar, né? Agora ele tá sonhando. Agora ele tá sabendo. Agora ele vai mas saber. já foi. Já não faz muitos passou anos o período já. de reembolso, passou o Faz período de muito reembolso. tempo. E aí eu comecei a estudar e tal. E aí eu disse, Gabriel, eu vou fazer esse curso. Ele, não vale a pena, vai passar. Vai passar, tu tá aí, macho, eu tô aqui. E aí eu comecei a estudar e eu pegava os perfis das pessoas. Tem um aí especial que eu li todos os posts dela. Todos. Se você for lá até hoje, tá lá. O meu coraçãozinho tá no primeiro até o último. E aí eu comprei o dela. O dela, realmente, eu comprei porque ela é uma médica que fala sobre isso e tal. Mas eu li todos os posts dela, todos. E quando eu entrei na plataforma, que eu entrei no curso dela, eu fiz... Ué, eu já sei tudo que ela tá falando aqui. Qual é a diferença? É que naquele curso dela tá tudo estruturado. E no feed Tá solto. bagunçado. Eu que lutasse pra organizar. Tinha outra coisa na minha cabeça também. Nenhuma delas inventou a roda. Elas tiraram isso da cabeça de alguém. Quem foi a primeira que falou sobre isso? Aí eu fui atrás da primeira mulher que falou sobre negócio de sono. Uma mulher lá nos Estados Unidos que lançou uns 4 livros. Comprei os 4 livros da mulher. Tá até hoje lá em casa dentro do plástico. Porque não tinha hora. Eu falei, mas eu comprei. O desespero. Grande. A Amazon tá aí pra isso. Comprei todos os livros dessa mulher. A compra por impulso. Todos de madrugada. Menino chorando. Eu preciso do livro dessa mulher, que foi ela que inventou isso daqui. Então, eu comprei o livro dessa mulher. Tá tudo lá em casa até hoje, empacotadinho e tal. Comprei o curso e entendi. Eu compreendi que o segredo do curso é o envelope. É a informação de forma estruturada e aprofundada daquilo que ela gratuitamente já deu. Então, quando eu pensei em montar, eu já tinha todas as informações e tudo que eu queria passar para o meu público já tá lá no meu perfil, já tá tudo lá. Já tá lá nos destaques, já tá lá em vários vídeos. Mas eu precisava de uma forma de estruturar aquilo de forma que fosse fácil para a mãe consumir. Para que ela consumisse em silêncio, para ela consumisse no tópico que ela quer, que ela não precisasse, né, ver todos os vídeos e tudo. E aí surgiu a ideia. Quando surgiu a ideia do e-book, surgiu a ideia da gente voltar para Paraíba também. Então, inicialmente, eu queria fazer uma coisa muito maior, um grande lançamento, mas as condições do momento de mudança e tudo não permitiram. Eu disse, então vamos tentar fazer algo orgânico. É claro que não rolou nas expectativas que a gente queria, por causa de tudo isso que você falou. Não tinha a estrutura, não tinha coisa, mas eu queria dar. Então, na minha cabeça, assim, se eu, com aquele e-book, eu abençoei uma mãe que leu aquilo ali e ajudou ela, pra mim pagou, pra mim valeu. Mas é claro que isso teria, e eu acho que tem condição de alcançar muitas outras pessoas, entendeu? A gente fala muito sobre tráfego pago, mas que o orgânico ele não funciona só, assim como o pago também não funciona só. É um conjunto em que a gente tem trabalhado para que isso fique cada vez mais claro na mente do pessoal. Porque, se retroalimenta. Né? Exato, porque às vezes o profissional, ele grava lá o conteúdo, acha que tá bom e que o tráfego não tá funcionando. Ou alimenta o Instagram de forma orgânica e acha que não está funcionando porque também não tem um tráfego. Então, assim, é um complemento. Um precisa do outro, precisam dar em mãos dadas. É algo que o processo, a jornada, hoje em dia é muito complexa. Antigamente a gente falava assim, o pessoal olha o anúncio, clica, vai pro site, preenche formulário, realiza a compra, consome e acabou. Não é assim. Ele vê o anúncio, ele primeiro clica no perfil do profissional, passa a seguir o profissional, não compra agora. Sim. Ele desiste porque ele vê muito conteúdo. Um vídeo ou outro, ele pode resolver a situação dele, ao invés de ele comprar. E você não está perdendo dinheiro. É o início do relacionamento. Porque ele não estava preparado para a compra naquele momento, ele ia agir por impulso. De que é que adianta Isso, você ter exato. o livro guardado, empacotado? Exato. Né? Se a gente falar assim, se você entrar numa Hotmart da vida, no QIFI da vida e perguntar quantos cursos tem lá e quantos cursos você de fato assistiu todo. Eu diria que 100% das pessoas não concluíram. Todos, eu falo por mim. E tem um Mas ponto... eu não posso me meter nesse assunto. E tem um ponto interessante nesse processo, porque Camila falou uma coisa, falou assim, eu poderia dar gratuitamente e tal, mas tem um processo interessante, e aí eu defendo isso dentro da minha área de marketing e publicidade. Existem determinadas coisas que é importante você cobrar, porque não se trata necessariamente só do preço, se trata do valor.
Então, quando a pessoa... Se já existe uma alta taxa de pessoas que pagaram... Há uma frase que o Bruno Perini fala, que ele repete, não é dele, mas ele repete muito, que ele fala assim, o maior elogio que você pode dar a alguém é o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro significa seu tempo. Você perdeu tempo de vida para gerar aquele valor monetário. Então, quando você entrega ele para alguém, você está dizendo, eu enxergo o valor no que você está me dando. E aí, quando a pessoa dispõe do dinheiro por alguma coisa, há uma probabilidade muito maior de que ela vai consumir, porque ela pagou por aquilo, né? Então, se pagando as pessoas já não consomem tudo aquilo que elas compram, imagine se a gente dá gratuitamente. Então, realmente, se o objetivo é abençoar vidas e garantir que essas pessoas, de fato, coloquem em prática aquilo que está ali, é preciso que você consiga imbuir aquele produto de valor. E muitas vezes você vai imbuir de valor a partir do preço. É muito verdade. Quando você começa a perceber... Eu sou uma pessoa que compro muito coisas online hoje em dia, né? Aprendi muito pela distância física, que a gente acabava comprando muita coisa online. Mas curso, eu sempre tive uma coisa de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, hoje, por exemplo, você for entrar no meu carro agora, você certamente vai ouvir uma aula de cuidados de casa e lavagem de roupa comigo. Porque você vai até em casa, porque eu estou assistindo esse curso que eu comprei... E todos os cursos que eu comprei, todas as coisas que eu comprei, todos, antes eu fui cliente fiel do perfil, né? Outra experiência, assim, que eu passei muito, Gaelzinho, quando nasceu, os meninos tinham a língua presa. Quando nasceram, todos os dois tinham a língua presa. O de Levi foi cortado na maternidade, o de Gael a gente ficou segurando, não sei, é muito pouco, não sei o que e tal. Enfim, isso trouxe várias repercussões para ele depois. Que até então eu sabia meio que superficialmente, mas quando é com o nosso filho, né? A gente vai ter que entender. E aí, quando ele estava lá, perto dos 3 meses de idade, que ele começou a ter uma cabeça mais amassada, que é a questão de plagiocefalia, que ele começou a ter atrasos de desenvolvimento. E como eu tinha os dois ali para comparar, opa, um faz isso e o outro ainda não faz, por que ele não faz ainda? Vamos estudar o que é que tá acontecendo aqui. E aí eu fui estudar e achei um perfil de um fisioterapeuta. Aí você começa a pesquisar. Deixa eu ver aqui, o que é que o povo tá falando sobre isso. E naturalmente você vai cair no Instagram. Porque hoje o Instagram é o cartão de visita de todo mundo, né? E aí eu caí no Instagram dessa moça. E aí comecei a ler, estudar e ver. Deixa eu ver a fundamentação disso que ela tá falando aqui. Deixa eu estudar. Li todos. Eu não tô exagerando quando digo todos, não. Porque a gente perde tanto tempo vendo besteira. Sim, que o dessa mulher... O tempo que eu parava, eu entrava no Instagram dela e eu lia todos os posts dela. Todos. E me respondeu todas as perguntas até que eu comprei. Aí, essa é uma jornada comum, mas que não é vista. Porque os profissionais, eles estão interessados no momento, né? No clique imediato. Agora. Aí não tem essa paciência de responder, tirar as dúvidas. Entender que é uma jornada. Entender, né? que é uma jornada, que o momento de compra dele vai ser daqui a 6 meses, 3 meses. E aí, pra isso, você tem que estar com o material pronto. Exatamente. Eu preciso ter um perfil pronto, bom, para quando a pessoa entre lá, ela me conheça. Isso hoje, pra mim, reverbera em consulta. Quando a mãe, pessoal, eu descobri recentemente que tem um grupo no WhatsApp que fala a meu respeito. Não conhecia isso, até que eu disse, lá no grupo. Eu falei, que grupo? Eu falei, não, tem um grupo que diz assim, quando a senhora abre a agenda, que fala assim, quando a senhora posta um vídeo, aí tá lá no grupo. Eu disse, meu Deus. Então, assim, essas pessoas, elas reverberam em consulta física pra mim hoje, né? Em consulta presencial. Mas elas estão ligadas aonde? No meu Instagram. Então, elas consomem aquele meu conteúdo, elas consomem aquilo ali antes. E aí, quando você para pra raciocinar que a gente funciona dessa forma também, porque a gente até compra uma besteira ou outra por impulso. Mas o que eu faço, o curso que eu fiz, pronto, o curso dessa fisioterapeuta, eu fiz. O todo. E valeu o valor que você pagou. Valeu muito a pena, porque eu ajudei e chamei o fisioterapeuta pra me ajudar a dizer, olha essa aula aqui, olha o que você não tá falando aqui. Porque ele não era fisioterapeuta especialista em criança. Ele não é. E botei ele pra fazer depois. Eu disse, vá você que é da sua área, por gentileza, vá lá se especializar nisso aqui, que aqui... Pra eu poder lhe indicar, Pra eu poder lhe indicar, exatamente. A gente começou aqui, eu joguei a semente aí, vá-se embora estudar isso aqui, que eu preciso de gente que trate isso daqui. Então, a gente acaba... a gente consome dessa forma. Sim. A gente não... E é o que vai realmente trazer valor. Hoje, cursos online que eu tenho aberto. Eu tenho um sobre negócio de cuidados da casa. Adoro. Tô adorando. Consumi o Instagram da mulher por completo. Ela fala sobre um monte de coisa, criação de filho, né? Então, naquela fase de jogar as coisas no chão, gritar, beliscar o irmão. Aí eu tô lá nesse curso pra entender sobre isso. E aí ela fala de cuidados da casa, de
como você organizar, separar uma roupa, botar a comida no fogo. Tirar a mancha. Tirar a mancha. Cara, eu comprei um produto do supermercado que eu não sabia que existia, mas que aprendi lá. Escuta no carro. No carro. Aí, outra sacada genial. Não sei se isso pra vocês vai ter uma mudança, assim, mas pra mim hoje não faz sentido nenhum ter uma grande preparação de um grande curso cheio de cacarecos, de flash mobs e negócios e luzes piscantes, se eu tô só ouvindo, eu tô no trânsito. Então, se ela tá falando de uma forma tão clara e tão acessível pra mim, que eu não tô nem vendo a cara dela. Sim. E ela não precisa ter nada, eu só quero que ela explique de forma rápida, objetiva, que eu consiga aplicar aquilo, mas eu tô aqui dirigindo, ó. Eu tô entendendo tudo que ela tá falando dirigindo. Entender todas as mídias que as pessoas hoje têm para consumir, entender como é que você penetra cada uma. Porque em casa eu não vou ter tempo. Qual é a hora? E vamos ser bem honestos aqui. De que horas tu vai parar para assistir um curso online? Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. A gente com criança pequena, meu público, com filho pequeno, com bebê. E geralmente a mulher casada, que tem que dar atenção ao marido, fazer o almoço, lavar a roupa do menino, trocar a fralda, botar o menino pra dormir. Fazer um curso online... Não vai fazer. Quando não é no carro, é arrumando a casa, é fazendo alguma coisa. Então tem que estar acessível. Na academia, exatamente, exato. Tem que estar acessível. Gente, a gente tá caminhando pro final, né? É a parte que a audiência faz... né? Mas eu acho que essa conversa, eu acho que ela alcança profissionais de marketing, eu acho que ela alcança mães, pais... Mas eu acredito que ela tem um valor, na minha opinião, assim, inestimável para os médicos, de poderem olhar para uma profissional como você, entenderem como você equilibra duas coisas que para mim são difíceis de equilibrar na medicina, que é esse profundo sentido de propósito no que faz e, ao mesmo tempo, uma valorização do que é que o seu trabalho vale em termos de dinheiro, em termos de reconhecimento. E aí eu queria finalizar esse nosso episódio dando a oportunidade para você falar com os colegas. Colega que está se formando, o residente que está terminando a residência, que está olhando para um lado e olhando para o outro, pergunta assim, quem sou eu profissionalmente? Como é que eu vou cuidar do meu público? Como é que eu posso usar esses canais que estão à minha disposição para alavancar a minha carreira? Queria que você deixasse um recado para esse pessoal, deixasse seus canais de contato para aquele que quiser continuar essa conversa, que quiser ter uma dica mais aprofundada, uma orientação mais metodológica. Então, vou deixar a palavra com você, depois eu e Raoni nos despedimos. Então, eu tenho esse canal aberto, principalmente com os recém-formados, né, na residência. Estão saindo da residência e não estão sabendo ainda que rumo tomar, como se posicionar. E aí, se quiser entrar em contato comigo, @camilarolim.ped. Lá você vai me conhecer um pouquinho mais e vai ver como é que eu funciono na vida real. Mas nos bastidores a gente consegue montar uma estratégia específica e direcionada para isso, de modo a atingir o seu público, a lucrar em cima daquilo sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter erro, e sabendo o que está fazendo de forma correta. Não é errado cobrar, não é errado se posicionar. A gente vai acabar errando e tropeçando eventualmente, mas você, quando sabe o rumo que está tomando, sabe para onde está indo, já é meio caminho andado. Então, assim, eu acho que o segredo é você realmente decidir saber quem você é, quem você quer ser, aonde você quer chegar, e aí trilhar a estrada e não ir sozinho, né? Às vezes sozinho a gente tropeça mais, a gente cai mais. Perfeito, perfeito. Raoni, uma mensagem final? Não, foi maravilhoso ouvir de um profissional ter esse canal aberto. Eu acho que a gente que trabalha com muitos médicos, a gente escuta muitas coisas, né? E o desafio do tempo é o principal, né? É um trabalho conjunto, é entender. E essa parte, quando você fala de propósito, de fato, e de autenticidade, né? Do que a gente conversou aqui, muda completamente o jogo. Então, assim, eu queria deixar esse recado, né? De que não existe fórmula mágica. Existem caminhos de pessoas que já percorreram e conseguem te orientar. Eu costumo dizer, eu acho que todo mundo já ouviu, que é mais fácil e é melhor aprender com o erro dos outros do que você errar. Tem gente que, logicamente, gosta de errar para sentir na pele e às vezes não acredita que a pessoa errou, né? Que a pessoa traçou aquele caminho. Mas eu acredito que é isso, que não existe uma fórmula mágica, mas que vocês procurem ser vocês. Eu acho que o conselho mais simples que eu poderia dar é: vocês sejam vocês, não queiram replicar. Eu acredito que muitos médicos vão entrar em contato com você
E automaticamente eles vão querer gravar conteúdos parecidos com o que você grava. Porque é um processo natural. E eu acredito que isso é até bom no começo para você destravar, que muitos médicos acabam sendo muito travados, não conseguem desempenhar bem. Busquem ser vocês. No começo, comecem da forma que vocês acharem interessante e aos poucos vocês vão se descobrindo. E aí não deixem de ser vocês. E eu também, complementando o que você está falando, Raoni, eu acho que a gente também precisa ter eu sou professor, é o meu background, e eu gosto sempre de enfatizar isso. Da gente ter um olhar honesto sobre a nossa prática profissional também. Então, se você, antes de você querer se projetar, crescer, aumentar seus canais, você tem um olhar honesto sobre quem é você profissionalmente. Qual é o feedback que eu tenho dos meus pacientes? Eu sou realmente bom? O que eu falo funciona? Eu cuido como eu deveria cuidar dos pacientes? Eu acho que essa é a primeira resposta que precisa ser positiva. Porque, como a gente falou aqui, se você não tem uma prática profissional boa, você ampliar o alcance da sua prática profissional só vai te trazer mais problemas. Então, primeiro olhe para você, olhe para o que você está fazendo, se você é competente no que você faz. Ah, mas e se eu não for? Aí você vai trabalhar para melhorar, porque ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce nem com carimbo de 100% pronto, nem com carimbo de incorrigível. Então, eu acho que é você olhar para sua prática, se aperfeiçoar e falar assim, pronto, agora eu estou pronto para ajudar as pessoas. E aí, procurar um profissional que consiga desenhar junto com você essa estratégia para que ele te ajude a alcançar mais pessoas. Não para transformar quem você é. Quem você é, a sua identidade enquanto profissional, enquanto médico, tem que estar muito clara para você. E aí eu acho que a partir disso, esse andar de mãos dadas com quem entende das plataformas, como é que funcionam os algoritmos e a estratégia de comunicação como um todo, vai ser um casamento muito eficiente. Camila, muito obrigado. Um prazer inenarrável, né? Estar aqui com você hoje. Te admiro muito como cristã, como mãe, como profissional. E eu fico feliz de a gente estar conseguindo ter esse papo e ter esse espaço, esse material para você trabalhar, falando um pouco mais sobre sua história, falando um pouco mais para as mães que muitas vezes vão estar desesperadas e vão conseguir ter um porto seguro em você e em outros colegas da área. Muito obrigado por estar aqui conosco. Queria lhe dar a oportunidade de se despedir também. Para mim é o prazer maior do mundo. Eu adoro conversar, adoro falar. Então, sempre que eu tive a oportunidade de falar e conversar com amigos, é maravilhoso. Então, eu estou sempre à disposição para o que precisar, seja numa conversa, seja numa consulta. Viu, Felipe? Com as crianças. Minha médica, tá, gente? Só para deixar claro. Médica dos meus meninos e as minhas vezes também. Então, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer sem limites, assim, poder contribuir de alguma forma. E para você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, né? O recurso mais escasso que nós temos hoje no mercado é a atenção. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fica de olho, vem muita coisa legal. E não se esqueçam, se precisar de uma pediatra extremamente competente, camilarolim.ped. E se você, médico, precisa de ajuda para aumentar o seu alcance, para entender melhor como é que funciona a estratégia no mundo digital, Expresso Tráfego, Expresso com S, igual o café. Procura a gente lá que a gente vai trocar uma ideia. Até o próximo episódio.